Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Estamos iniciando mais um programa Verdades Bíblicas. Estamos aqui, mais uma vez, para estudar a Palavra de Deus, os ensinamentos que Ele nos deixou na Bíblia Sagrada. Conosco hoje na apresentação do programa, o irmão Mateus Souza, que é o primeiro ancião da Igreja Central Adventista aqui de Carazinho. E nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, o irmão Aldo Pimentel. A todos os nossos amigos internautas, desde já muito obrigado pela vossa companhia e um grande abraço. Mateus, a sua saudação. Saudação a todos os amigos, internautas e ouvintes, que hoje Deus possa poderosamente falar com você através desse programa. Muito bem. Nós costumamos sempre no início do programa fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo. Convido então o Mateus para a oração. Santo e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um sábado na Tua presença, Senhor. Obrigado por estarmos hoje aqui tendo esse privilégio de abrirmos a Tua palavra e pedimos desde já que o Teu Santo Espírito passeie sobre nós, nos dando entendimento, nos dando sabedoria para falarmos as Tuas verdades que estão no Teu livro, Senhor. Que essas palavras, que essa mensagem possa fazer diferença na vida das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, e que o Teu Santo Espírito comece um trabalho hoje aqui, que continuará com certeza por muitos dias. Em nome de Jesus, oramos, amém. Amém. Muito bem, hoje vamos então estudar sobre o sábado na lei de Deus. É claro, usando a Bíblia Sagrada, onde está toda a lei de Deus, todos os ensinamentos que Ele nos deixou. Mateus, eu sempre costumo dizer que a gente olhando a Bíblia, já em Gênesis, no capítulo 2, a gente nota que foi o sábado o primeiro mandamento que Deus deu para os seus filhos na criação do mundo. Nós temos aqui no capítulo 2, então, esta passagem que fala sobre a criação do mundo, que Deus criou o mundo, criou todas as coisas que existem no mundo. Então, terminado no dia 7º a sua obra que ele fez, ele descansou, abençoou o dia 7º, santificou, porque descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós então temos aqui, já nas primeiras páginas da Bíblia, geralmente na primeira página, esta distinção que Deus deu ao sábado. E depois temos outras muitas passagens, e no livro de Êxodo, no capítulo 20, ali nós temos então os 10 mandamentos, onde consta o sábado como o 4º mandamento. Mas o sábado, ele, para muitas pessoas, é difícil, as pessoas não se organizam, não se programam, e depende do tipo de profissão também, é um pouco difícil de seguir. E isso já acontecia, pessoas que procuravam fazer trabalhos, comércio no dia de sábado desde o Antigo Testamento. Não é mesmo, Mateus? É verdade. Deus, ele, desde o começo, né, como o irmão falou, ele já tinha esse plano, né, esse dia preparado, né? O irmão leu o verso 2 do capítulo 2, e o verso 3, para mim, é o verso que mais me chama a atenção, irmão, né? No capítulo 2. O verso 3, o próprio Deus, ele fala assim: abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então é interessante que Deus, ele é Deus, né, irmão? Então, será que seria possível Deus se cansar? O Deus que acabou de criar o mundo inteiro, será que ele se cansaria, né, fisicamente? Mas a Bíblia, ela fala, e a Bíblia ela é muito clara, né? Às vezes nós olhamos para a Bíblia com uma questão de dúvida, com um olhar às vezes crítico, e a gente não para analisar de fato o que o texto está querendo dizer, né? Falta às vezes para a nossa sensibilidade ao texto. E Deus, na verdade, ele descansa num sentido de, como um pai ensina o filho, por exemplo, né? Quando você tem um filho, você ensina o seu filho pelo exemplo.
E Deus, para nos ensinar, Deus deu exemplo também, né? E Deus, ele separa, ele santifica. E se algo não é importante, se algo não é para chamar atenção, Deus não faz. A Bíblia, ela funciona dessa maneira. Todas as coisas importantes, Deus, ele chama atenção, Deus separa, Deus santifica. E conforme nós vamos lendo toda a Bíblia, nós vamos tendo esse entendimento. Então Deus, ele separa o sábado, e ele santifica o sábado, e ele guarda o sábado, né? Para que nós possamos ter esse exemplo e fazer a mesma coisa que ele, como Criador, também faz. Pois é, nós temos casos diversos no Antigo Testamento de comerciantes que ficavam ao lado de fora das cidades que tinham um muro, e na manhã de sábado, quando abria, eles entravam com suas mercadorias para comercializar. Infelizmente tinha pessoas que compravam, né? Mas isso aí foi combatido pelos nossos antigos, os ancestrais bíblicos, que combateram isso, os próprios profetas, né? Procuraram mudar isso, né? De certo modo, um pouco até que mudou, mas sempre continuou um pouco durante a história do mundo, até a vinda de Jesus. E muita gente diz que a lei de Deus valeu até a vinda de Jesus, né? Mas nós temos no livro de Mateus, que é o primeiro evangelho, no capítulo 5, versículos 17, 18 e 19, que fala ali, né? Mateus pode ler para a gente, 5, 17, 18 e 19, que Jesus diz que não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Então, se ele tivesse vindo para mudar alguma coisa na lei, como muita gente quer entender isso e prega isso, ele não teria falado isso aqui, né, Mateus? Pode ler para nós, capítulo 5, versículos 17, 18 e 19. Então a minha versão da Bíblia fala assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, de fato, né, Deus, a Bíblia ela é muito clara, como nós estávamos conversando antes, né? Deus, ele não veio revogar, Deus veio cumprir. Desde o começo, sempre houve a tentação, né? Os comerciantes entrando ali no sábado para vender era uma tentação ao povo. Hoje nós temos tentações referentes ao sábado também, né? Trazendo o contexto bíblico para a nossa vida, para aquilo que nós podemos aplicar. Hoje nós temos essas tentações também. Como no texto bíblico tinham pessoas que compravam, hoje nós temos pessoas que também não guardam o sábado. E como nós tínhamos pessoas que guardavam a lei de Deus, mesmo com os comerciantes lá, né? Também, hoje nós temos as pessoas que guardam o sábado. Mas o versículo 19 é importante também porque ele chama a atenção daqueles que ensinarem errados sobre a lei de Deus que ele veio para cumprir, né? No próprio versículo 19 do capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo, você leu o 17 e o 18, e o 19, o que ele fala? O 19 fala assim: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus, você já teve muitos estudos bíblicos na sua vida, que você praticamente desde guri, eu acho, está estudando, né? O que você ouviu falar, por exemplo, sobre pessoas que têm, digamos, hotel? Que o hotel, sábado e domingo, está chegando clientes, né? Você acha, assim, que a solução seria a pessoa não trabalhar com esse tipo de negócio? Irmão, sabe que a Bíblia e Deus, ele é muito sensitivo, né? Ele é muito sensitivo. Nós temos um caso na Bíblia que é bem interessante. É bom nós usarmos a Bíblia para explicar a Bíblia. A lei, ela dizia que quando uma mulher adulterasse, a lei era clara. A lei dizia que ela deveria morrer apedrejada. Isso a gente encontra ali nos livros de Levítico. Né? A lei, ela dizia que se uma mulher ela é encontrada em flagrante adultério, ela deveria ser apedrejada. E no Novo Testamento acontece um caso de que uma mulher é pega em flagrante adultério e ela é levada até Jesus, né? E Jesus aparentemente não cumpre a lei.
né? Aparentemente, ele prefere dar o perdão, né? As pessoas queriam apedrejá-la, As pessoas queriam apedrejá-la. Só que aí que tá, as pessoas elas já não queriam mais apedrejá-la para cumprir a lei. Elas queriam apedrejá-las porque a maldade no coração era tão grande Sim. que fazia mais sentido apedrejar do que perdoar, né? Existem, na verdade, inúmeros, e mesmo adventistas, hospitais adventistas, sanatórios adventistas, tantos estabelecimentos, né, que não tem como trabalhar no sábado. Imagina, um hospital, tá todo mundo no hospital, chega sexta-feira à noite, vamos desligar tudo, desligar as luzes. Imagina quem tá no oxigênio, não tem como, né? Então, assim, existe muito do bom senso. Eu conheço vários enfermeiros, por exemplo, que eles têm de fazer plantão, não tem como fazer diferente. Eles doam a parte que eles ganham no sábado e eles fazem aquele trabalho voluntário, né? É uma opção, né? Na verdade, eu acredito que Deus, ele não nos deu assim uma lei engessada, né? Ele quer que o ser humano ele seja participante no processo. Ele quer que o ser humano ele pense junto. Vamos resolver junto isso aqui, né? Então, eu acredito que nessas questões nós temos que orar, temos que ter comunhão com Deus para de fato não fazermos também aquilo que nós achamos que deve ser feito, mas para que as nossas escolhas estejam de acordo com o que Deus espera e quer de nós. Digamos assim, por exemplo, uma pessoa ganha um hotel do seu pai que está velho e tal, deixa de herança para o filho o hotel, e o filho é adventista. Qual seria a solução para ele? É complicado, é difícil, né? É complicado. Mas é que nem eu falei, depende muito da situação, né? Se é alguém, por exemplo, que consegue, que tem uma boa, um amparo financeiro, poderia liberar a noite do hotel, né? A diária daquele dia, né? Mas se é uma pessoa que não tem um amparo financeiro, talvez não consegue lidar com esse tipo de comércio, talvez o ideal seria talvez ter um outro tipo de comércio, vender com o dinheiro daquele, fazer um outro tipo de comércio. Por isso que eu digo, tem que ser algo pensante, algo que tem que pensar junto, com muita oração, com muito estudo da palavra, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que têm salão de beleza. E salão de beleza, às vezes, o sábado é o forte do movimento deles. Então as pessoas dizem, como é que eu vou seguir a Bíblia? Como é que eu vou guardar a lei de Deus o sábado, se o meu dia de movimento é o sábado? É o sábado. Aí entra uma questão um pouco diferente, né, irmão? Eu também conheço, para quem está assistindo, está ouvindo, talvez não saiba, ainda nunca tinha ouvido falar, nós cremos, baseado na Bíblia, que o sábado bíblico ele começa no pôr do sol de sexta-feira, né, e vai até o pôr do sol do sábado. Acredito que mais adiante até a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas só para você ficar atento. Eu comportei alguns anos, né, viajei, vendi livros por várias cidades, eu conheci um rapaz que ele tinha uma sorveteria. E o forte para ele era no sábado, né, na sexta-noite e o sábado. E ele começou a fechar nesse período a sorveteria e abrir no sábado à noite. E na mesma rua tinha uma outra sorveteria. Para te ter uma ideia, irmão, tamanha bênção de Deus, as pessoas no sábado à tardinha começavam a fazer fila, esperando a hora de abrir no sábado à noite a sorveteria dele, mesmo tendo outra sorveteria aberta na rua, para que fossem na dele. Então, assim, esse caso, por exemplo, do salão de beleza, mas como que eu vou fazer esse meu negócio no sábado, se o dia que eu mais ganho dinheiro é no sábado, como é que eu vou aceitar esse emprego, se esse emprego eu trabalho no sábado, eu tenho uma boca em casa para alimentar? Nós temos de confiar em Deus. Às vezes Deus ele pede coisas que são bem difíceis para nós. Deus ele nunca vai pedir alguma coisa fácil. Quem lida com facilidades não é Deus, né? Quando é muito fácil é algo que é um outro ser que gosta das coisas muito fáceis. Sim. Deus ele realmente ele nos pede para que a gente saia da nossa zona de conforto e para que a gente aprenda a confiar nele, né? As bênçãos de Deus, num primeiro momento, talvez pareça que a gente está perdendo, mas a gente ganha muito, né? Eu tenho um testemunho com o sábado, posso contar mais adiante, que para mim mudou a minha visão do sábado, porque eu vivi isso. Eu vivi isso na pele, dessa questão de emprego, de dinheiro, de vida, de sustentar em função do sábado. Então, com propriedade eu falo, né, além da palavra de Deus, que é a maior propriedade, com exemplos que eu tive na minha vida, né? Guardar o sábado vale a pena. Guardar não só o sábado, mas a lei de Deus, aquilo que Deus nos pede, vale muito a pena. Eu tive também a experiência, na ocasião que eu tinha mercado, eu fechava na sexta-feira no pôr do sol, desculpe, e reabria no sábado após o pôr do sol.
E muita gente dizia, você vai quebrar, porque o movimento forte de rancho é no sábado. Mas o povo acostumou tanto, os bairros adjacentes ali onde eu tinha o mercado, que entendiam. E até quando eu chegava no sábado, após o pôr do sol, também tinha fila. Até uma vizinha que tinha uma senhora de idade que gostava de ir lá de sábado de noitinha, ela disse, eu esperei para vir depois porque eu achei que tinha um comício aí de tanta gente. Então, foi como se diz, Deus que deu um jeito para mim. Até como no sábado dava muito movimento depois do pôr do sol, eu pegava um outro açougueiro que era de um amigo meu que tinha mercado e naquele horário ele fechava. E ele dizia, em 2 horas e pouco, nós ficamos aqui abertos, vendemos mais carne do que lá o dia inteiro. Então, quer dizer que Deus compensa. Deus abençoe. Né? E também, em 1985, quando fui trabalhar na Rádio Guaíba, em Porto Alegre, muita gente dizia, tu não vai conseguir o sábado. Uma empresa grande dessas não quer nem saber. Aí eu falei pro diretor que eu só trabalharia se eu tivesse o sábado de folga. Ele diz, nós não podemos te dar o sábado, mas se alguém quiser trocar de horário contigo, tá, e eu comecei assim, conversar com um, com o outro, de repente chegava fim de semana, tinha 3 que queriam trocar comigo. Olha aí. Porque aí eu ia trabalhar no domingo, geralmente as pessoas no domingo querem ir pra praia, querem assistir um futebol, coisa assim, então é mais, como se diz, judiado, mas para mim era normal. Então eu trabalhei um bom tempo lá e nunca trabalhei no sábado. Chegava assim, segunda-feira já vinha gente dizer, olha, reserva o sábado para mim. Entende? Então, realmente Deus providencia, né? E já houve casos assim, de trabalhos que eu tive que, como se diz assim, agradecer o convite e não pegar por causa do sábado. Já era o caso da RBS, que até o Ranzolin, que era o diretor-geral de esporte e notícias, ele era irmão do pastor Ranzolin, um pastor famoso da igreja, que foi líder mundial dos Jovens Adventistas, era primo dele. E ele, quando eu falei, uma condição, eu disse para ele, eu não trabalho sábado. Sou adventista? Sou adventista. Ele disse, pois meu irmão, como é que era o irmão dele? Arlindo era ele, Armindo era ele. O Ranzolin, assim, digo, conheço por vídeos e livros também, né? Ele disse, me deu estudo bíblico e eu acredito que é o sábado. Quando me aposentar mesmo, eu vou guardar o sábado. Digo, que Deus lhe ajude. Aí eu disse, mas assim, eu não posso trabalhar no sábado. E daí não peguei. Eu disse, olha, se eu tiver outra função aqui que eu posso te dar o sábado, eu te chamo. Ele disse. E eu soube há pouco tempo, infelizmente ele parou de trabalhar mesmo e daí ficou atacado pelo Alzheimer, né? Entende? Até hoje a filha dele ainda apresenta o RBS Notícias, parece que é a Cristina Ranzolin, né? Então, quer dizer que tem momentos que realmente Deus providencia e também há os momentos que a gente tem que recusar se a gente acha que não é certo. É verdade, é verdade. Eu fiz o vestibular em 2015, 2017, faz um tempo, 2015 acredito. Fiz o vestibular e o vestibular era no sábado, na verdade, né? Me inscrevi para fazer e descobri depois que o vestibular era no sábado. Não fui. Falei com o pessoal da universidade e o pessoal da universidade não achou vantagem, né, que eu fizesse no domingo, porque eles teriam que contratar mais uma pessoa, né? Então eu acabei conseguindo entrar na faculdade mesmo sem prestar o vestibular, né? Em questão de que eles não queriam contratar outra pessoa. Depois disso fiquei trabalhando, fiquei praticamente um semestre sem conseguir emprego, estudando, pagava mais ou menos uns R$800 de faculdade. Não podia pagar porque não tinha trabalho e não conseguia trabalhar porque tinha que trabalhar no sábado. Resumo, né? 6 meses tentando, com faculdade atrasada, consegui depois um emprego que com 17 anos eu ganhava quase R$3.000, né? Deu para pagar tudo que estava atrasado e sobrou, né? Então assim, Deus, ele compensa, né? Nem sempre financeiramente, às vezes paz na família vale muito mais do que um bolso cheio, né? Às vezes Deus, uma saúde boa, hoje quem está doente, que sabe como faz falta ter uma saúde boa, Deus, ele tem 1000 maneiras de nos abençoar, né? Não é só financeiramente que Deus nos abençoa, mas Deus também se preocupa conosco, né? Assim como, novamente eu falo, nós nos preocupamos com a nossa família, com os nossos filhos, nossos pais, quando a gente pode, a gente ajuda.
Deus também, ele preza por isso e ele ajuda a gente financeiramente, espiritualmente, emocionalmente também, né? Pois é. Até teve gente que disse para mim, é muito fanatismo, perder um emprego como na rádio. Eu estava naquele tempo na Guaíba, com salários atrasados, e perder um emprego desse na RBS, como narrador esportivo na Rádio Gaúcha e tal. Digo, não, mas não me faz falta, estou sobrevivendo, tá bom. Né? Então é assim, realmente, como se diz, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê tudo. Verdade, né? é verdade. Mas houve assim, um certo ponto da história, não sei se você quer falar mais uma coisa sobre o Antigo Testamento, mas na nossa história do tempo de Cristo e pós-Cristo e o início do cristianismo, aconteceram coisas que praticamente religiões tiveram como que o domingo, e tem até hoje, o dia oficial de descanso. Né? Aconteceram coisas históricas, como por exemplo o caso do rei Constantino, lá de Roma, né? Que o Constantino, ele era um rei, mas era político, ele queria apoio do povo. E como ele notou que o cristianismo estava crescendo muito, ele entrou no cristianismo. Mas ele era uma autoridade, tinha que ser como ele queria. Aí ele já baixou um edito, que dizia naquele tempo, hoje é um decreto, no dia 7 de março de 321, que a partir daquele dia, o dia de descanso deveria ser o domingo, o dia do Deus Sol, o Sunday. Né? E aí ele botou aquilo no cristianismo e foi influenciando pela força política dele que tinha como imperador, e 40 anos depois a Igreja Católica, foi mais exatamente 43 anos, a Igreja Católica assinou embaixo que o dia de descanso seria no domingo. Isso a gente encontra nos livros, como por exemplo tem o livro chamado Dissertation of the Lord's Day Sabbath, de autoria de um escritor americano chamado Prime, que ali ele conta a história toda que aconteceu com o Constantino, mudando então tanto que ele passou a ser dono da religião, daquela religião católica. Como é que se chama a Igreja Católica? Católica, Apostólica, Romana, porque era do Império Romano. Né? Então até hoje tem esse nome, né? E o Sunday então seria o domingo, né? O dia do Deus Sol. E isso é história, né, irmão? Isso está em vários livros, né? Sim, enciclopédias. Não é, às vezes, né, a gente falando, mas isso é de fato. Na verdade, é interessante que na Bíblia, biblicamente, independente da Bíblia que você tenha, da versão que você tenha, e se você quiser usar o Antigo ou o Novo Testamento, você não vai conseguir provar na Bíblia que o domingo é o dia de guarda, né? Pois é. Porque eu falar que Cristo ressuscitou no domingo, eu posso falar que Cristo comeu peixe, então agora a gente só come peixe. Né? Não podemos comer mais nada. Não existe assim uma lei, uma ordenança de Deus referente a isso, né? Pelo contrário, até gostaria de ler com os irmãos aqui, Lucas, né? 23. É ali que fala sobre o sepultamento de Jesus. O sepultamento de Jesus, que, né? na verdade, ele descansou no sábado. Ele descansou. No túmulo, né? Na sexta-feira ele é morto, né? Morre na sexta. Sim. Descansa o sábado. Tanto que as mulheres que o acompanharam, né? Elas foram preparar aromas e bálsamos, que era costume naquele tempo, né? Embalsamar as pessoas. E, conforme diz no livro de Lucas, né? 23, 56. No capítulo 23, ali diz que elas descansaram. Como é que se diz? Era chegado, como é que se chamava? O dia anterior ao sábado, sexta-feira. Preparação, né? Dia da preparação. Deixa eu ver se eu acho aqui no capítulo 23. No capítulo 23, no verso de Lucas. 56, né? Isso, né? É aqui no Lucas capítulo 23, que diz assim, não é a Parasceve que chama, né? É a
o dia de preparação, né? Começava o sábado, né? E começava o sábado, e as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus viram quando ele foi colocado no túmulo e se retiraram para preparar os aromas e descansaram no sábado, né? Então, ali descansaram conforme o mandamento. O mandamento. Então, se a gente vê que quem andava com Jesus guardava o sábado, o que isso nos diz de Cristo? Né? E se as pessoas que dizem que depois da morte de Jesus, o sábado deixou de haver obrigação de guardar o sábado, elas não teriam guardado o sábado ali, porque elas estavam com Jesus até no momento da morte dele. Né? Que diz ali que no primeiro dia da semana, alta madrugada, elas foram no túmulo, né? Levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida, então, porque Jesus já tinha ressuscitado. Né? E realmente, como se diz, guardar o sábado só não vai nos salvar. Os mandamentos são 10. Inclusive tem uma passagem lá no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10, que diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Né? É como se diz na matemática de Deus, 10 menos 1 igual 0. Não tem argumento. Mas o sábado faz parte da lei de Deus. Eu sempre digo o seguinte, até a gente se atreveu a escrever um pequeno livrinho, o máximo simplificado possível, e a gente cita que somos salvos pelo quê? Pela graça de Deus, entende? Pela graça de Deus, pela fé que temos em Deus e também pelas nossas obras, boas ou más obras. Reúne, é um trinômio, graça, fé e boas obras. É como diz também em certa parte da Bíblia, que a fé sem obras é fé morta. Né? Então, são 3 coisas interessantes. A graça que Deus nos deu da salvação, a fé que temos em Cristo. E se temos fé em Cristo, devemos guardar os seus mandamentos. É verdade, verdade. De fato, a Bíblia ela é muito clara, né, nisso. Muitas pessoas às vezes dizem, mas nós somos salvos pela graça. Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas com isso, né? Se nós somos salvos pela graça, como que eu tenho que fazer alguma coisa? E como eu falei antes, a Bíblia é a melhor explicadora dela mesma, né? Em Romanos 3, 31, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, a lei, ela confirma a nossa fé através das nossas atitudes, né? Imagina que você é contratado para um novo serviço. Então, agora que você foi contratado, que você assinou ali o papel para ser contratado, significa que você não precisa comparecer ao serviço? Significa que você não precisa bater o ponto? Significa que você não tem que cumprir as suas obrigações de funcionário? Porque você tem um contrato? Será que não é assim que funciona? Eu falando isso, às vezes parece mas que bobagem isso, né? Mas com Deus, com as coisas de Deus, nós levamos assim, né? Nós pensamos assim, não, se Deus ele me salva, então beleza. Mas quando há salvação, há mudança de vida, quando Cristo ele curava alguém, a vida daquela pessoa era transformada. Né? Às vezes, seguidamente a gente encontra pessoas que quando se fala nos mandamentos, não, mandamentos já era, nós estamos em tempo de graça, estamos salvos, mas não é bem assim, né? Porque já estamos salvos, pois Jesus salvou-nos com a sua morte na cruz, reparou os nossos pecados passados, presentes e futuros, e a gente precisa, lógico, além disso, a obediência aos mandamentos da lei de Deus, né? Eles, somente os mandamentos, não nos salvam, né? Mas se transgredirmos um só, como eu falei anteriormente, podemos perder a salvação que já ganhamos, né? Um fato semelhante que aconteceu com Adão e a Eva, né? Que desobedeceram a Deus e perderam a oportunidade de serem felizes no Éden, né? Eles e seus descendentes, que somos nós hoje, né? Então nós realmente precisamos guardar a lei. E, além da lei, existem outras recomendações dentro da Bíblia que Deus deixou para que a gente tenha uma vida de acordo com a sua vontade, né? Eu sempre acho o seguinte, se você teve a graça, só a graça não vai te salvar. Você ganhou, mas não foi, como se diz, não foi digno daquela graça. Não foi merecedor porque eu estou com a graça, agora faço o que quero, né? Nós temos pessoas aqui, Mateus, que estão acompanhando o nosso programa,
O Dilson Martinho Moura manda um grande abraço dos Adventistas de Saldanha Marinho e que Deus nos abençoe sempre em todos os sentidos de nossas vidas. Obrigado, Dilson. Um abraço grande para você, para sua família, para todos os amigos aí de Saldanha Marinho. Também Natália Causa está acompanhando o nosso programa. Obrigado, Natália. Ricardo Miller também está com a gente aqui no nosso programa Verdades Bíblicas. E Janete Arruda Borges. Então, a todos, muito obrigado pela companhia. Você que está acompanhando o nosso programa, pode citar aí que você está acompanhando e pode até fazer alguma pergunta para a gente, né? Estamos aqui, com certeza. Né, com a Bíblia na mão para responder, né? Com certeza. Como é que diz aquele programa do pastor lá? Se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de responder. É isso aí, não é? É isso aí. E, a Bíblia também ela fala, né, irmão? Engraçado que o que é o pecado, né? A Bíblia, ela cita, né? Ela deixa isso muito claro para nós, que o pecado, ele nada mais é que a transgressão da lei. Certo. Então, mesmo que nós, se a gente vive num tempo de graça, como dizem alguns, né? Então, não existe lei, não existe pecado, e isso não é verdade, porque o pecado ele existe, né? Ele existe e ele nada mais é do que a transgressão dessa lei. E que lei? Que lei? A lei que a Bíblia nos deixa, que Deus já nos deixou, né? A lei dos 10 mandamentos, as ordenanças que Deus deixa para nós, que na verdade nos beneficiam, né? Toda a lei de Deus, ela beneficia você. Se você não matar alguém, você é totalmente beneficiado com isso. Você não vai para cadeia, você não corre o risco de nenhum tipo de vingança, de nenhuma represália. Você é beneficiado em não matar alguém. Se você não roubar alguém, você é totalmente beneficiado em não roubar alguém. E no sábado também. É um dia que Deus ele separou para que você descanse. O próprio Cristo ele fala que o sábado foi criado e pensado, né, na criação por causa do homem. Para que o homem tivesse um dia para descansar, para que ele pudesse ter um dia com Deus. É claro que todos os dias nós temos que andar com Deus, é claro que nós temos que ter comunhão, mas o sábado ele é um dia especial. Ele é algo especial no tempo. Assim como todos os dias você é especial, no dia das mulheres, a mulher ela tem um significado não maior, mas é um dia especial, né? No dia que você nasceu, no seu aniversário, é um dia especial. Todos os dias você é especial, mas no dia que você nasceu é um dia mais especial. E o sábado, ele é, assim como os outros dias, nós temos que andar com Deus, tudo, mas no sábado ele é um dia especial. Né? Nós sabemos que as próprias leis do mundo, grande parte delas se basearam nos 10 mandamentos. Por exemplo, não furtar, não matar, não adulterar. São coisas que fazem parte da lei do mundo, lei dos homens, né? Mas se você, como tu disse, se tu guarda os 10 mandamentos, tu vai ser uma pessoa correta também para o mundo. Entende? Com certeza. Né? Porque, por exemplo, o 4º mandamento, que fala... Deus que falou, né? No 4º mandamento. Não farás nenhum trabalho. Bom, diz assim no começo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E como houve alterações, né? Então muitas religiões acompanharam o Constantino, obedeceram o edito dele, o decreto, e estão até hoje guardando o domingo como dia de descanso. Temos também o caso que nos mandamentos que Deus disse, não farás para ti imagem de escultura. Isso aí já foi nos mandamentos da lei de Deus, né? Lá no Êxodo.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo, na terra e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando fala aqui, por exemplo, Mateus, não as adorarás e nem lhe darás culto. Como é que você vê? Quando é que acontece isso? Na verdade, como que funciona a questão da adoração? O ser humano, nós somos um ser criado. E por sermos um ser criado, nós temos a necessidade de adorar. Nós estamos em constante adoração. Nós adoramos porque nós temos essa necessidade. Quando você trabalha e dorme pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho, e você pensa em como ganhar mais dinheiro porque você precisa do seu trabalho, você está adorando o seu trabalho, né? Você adora o seu trabalho. No sentido de se doar para aquilo, né? Sim. Quando Deus ele pede que nós o adoremos, Deus ele quer que o nosso primeiro pensamento seja: isso que eu estou fazendo reflete a minha adoração a Deus? Né? Esse filme que eu estou assistindo, Cristo assistiria comigo? Esse trabalho que eu estou aceitando, será que Jesus fica feliz que eu aceite esse trabalho? É isso que ele quer que eu faça? Se eu, por exemplo, trabalho de vendedor, é uma coisa que eu estou vendendo que eu compraria, que eu sei que de fato faz bem para a pessoa que eu estou vendendo, ou é aquela venda enganosa, que eu tenho que mentir, que eu tenho que esconder? Ou de repente vai vender livros ou revistas pornográficas? Será que isso agrada a Deus? Pois Com certeza não, né? Então, quando Deus ele fala aqui que ele não quer que você adore outra coisa, é porque o centro da tua vida, se o dinheiro é o centro da tua vida, tu não tem sentido na vida. Porque o dinheiro não pode fazer nada para você além de comprar coisas. Ele só compra coisas. E se torna o Deus da pessoa, E se né? torna o teu Deus. E, se você acredita que uma imagem pode fazer algo por você, uma imagem de fato ela não faz nada. Né? É o Deus que faz. É Deus que tem poder, é Deus que tem habilidade para mudar a nossa vida, né? Então, quando aqui fala que Deus ele não permite que nós façamos nem imagem de nada que tem em cima do céu, embaixo do céu, nas águas, é porque ele está dizendo o seguinte: olha, em nada disso aqui tem valor, até porque ele é criador. Então, como que uma criatura vai ter o mesmo valor que o criador? Eu até, quando converso com pessoas que gostam muito de orar para imagens, eu cito o meu exemplo. Eu era seminarista, era sacristão, e gostava de orar olhando para uma imagem. Vamos dizer, o meu santo, vamos dizer que fosse São José. Eu ficava olhando, e tem pessoas que gostam de orar olhando e até agarrando a imagem, né? Mas não, biblicamente eles não têm o conhecimento para, por exemplo, alguém que foi canonizado, porque se for estudar a Bíblia, ele vai ver que essas pessoas ainda não estão lá no céu. De acordo com a Bíblia, a gente morre, fica no sono aguardando a volta de Jesus, entende? Então não... Por exemplo, de acordo com a Bíblia, nós temos pessoas que podem estar no céu, como Moisés, o Enoque, né? Mas a Bíblia nunca disse que essas pessoas devem ser considerados santos e receber culto. Com né? certeza. Então é assim, né? A Bíblia, na verdade, ela é bem clara quanto a esses assuntos, né? Falta, às vezes, pra gente tirar um tempinho para estudar, para de fato pensar naquilo que a gente está fazendo, que nem eu falei. Às vezes a gente, é tudo no automático, né? É tudo uma correria, que eu sento para assistir um filme e não penso se esse filme Jesus assistiria comigo. Então, e as coisas na vida também. Então, no momento que você vai entendendo o que é a morte, como que funciona a morte, algumas coisas você vai vendo que não tem como elas acontecerem, né? Assim como não tem como você vai encontrar no Salmo. O Salmo tem um salmo muito bonito, ele fala assim, ó: nunca vi, Davi escreve, né? Nunca vi o justo mendigar o pão. Deus, ele não vai deixar que o justo mendigue o pão, né? Porque Deus, ele abençoa. Eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldade, não estou dizendo que talvez as coisas não vão ser difíceis, talvez sim, mas
para Jó estava tudo difícil. E Deus estava com ele, não era porque estava difícil. Deus providencia. Né? Não era porque estava difícil que Deus não estava junto. É. Então, às vezes, nós temos às vezes a imagem de Deus como um gênio da lâmpada, né? Que ele tem a obrigação de atender os meus desejos. Sim. Né? É. Quando, na verdade, Deus ele é o nosso Pai. E ele sabe o que é melhor para a gente. Né? É verdade. Não adianta a gente insistir com coisas que Deus sabe que aquilo ali amanhã vai nos prejudicar. É verdade. Né? Então, o importante é como diz no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, parece que diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Né? Então, a gente precisa estudar, precisa conhecer, que às vezes as pessoas dizem: não, a minha mãe está lá no céu, está olhando lá para a gente aqui que já faleceu, mas lá em Apocalipse diz, né, que no céu não terá lágrimas, né, nem pranto. E então, se uma mãe está lá no céu olhando aqui para baixo e vê seu filho sofrer, ela vai estar sofrendo. Né? Então aí já sabe que lá vai ter lágrimas, sim. Não. Né? E aproveitando que a gente abriu o livro de Apocalipse, interessante que o final do livro João ele escreve para Apocalipse, mas nós com certeza podemos aplicar isso para toda a Escritura. Verso 18 de Apocalipse 22, né? João diz assim, ó: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Sim. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, as penitências escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, aqueles que mudam esse livro, aqueles que mudam a Bíblia, que se acham na autoridade de mudar, sob o título que seja, a própria Bíblia os condena. A própria Bíblia diz que eles não têm autoridade e que eles responderão por isso. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu não vou... Tem muita gente que fala assim, né, irmão? Não vou nem ler, porque se eu conhecer, eu vou ter que fazer, né? Mas é isso que Deus quer. Deus quer que você se interesse, que você haja. Você não é um bichinho de estimação de Deus que está aqui. A pessoa, às vezes, tem medo de mudar, né? Tem medo de mudar. Sabe que vai ter que mudar. Medo de se posicionar e medo de tomar partido, né? Agora, você pensa, se Deus agisse assim com você, né? Se Deus tivesse medo de tomar partido nas tuas causas, nas tuas lutas, como será que seria a tua vida, né? Se Deus pensasse, não vou tomar partido na vida do João, porque o João não está errado mesmo, né? Então não vou fazer nada. O João está precisando de dinheiro, está orando, não vou de nenhuma forma ajudar ele. Então Deus ele não nos trata da mesma forma que nós tratamos ele. Sim. E isso é um motivador para que nós sejamos mais humildes, mas busquemos mais conhecer da palavra dele para agradar ele. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer agradar. Quando você ama sua mãe e o seu pai, você dá presentes para sua mãe e seu pai. Você ama sua namorada, sua esposa, você dá presentes para sua esposa, né? Para agradar. Quando nós amamos, nós agradamos. Certo. E nós sabemos como agradar a Deus porque ele deixa isso escrito na Bíblia. Então, para que nós possamos, se nós de fato amamos ele como nós dizemos que amamos, nós temos que fazer coisas que agradem a Deus. Certo. Né? Senão nós não há amor nisso. Porque Deus ele nos ama e ele nos dá vida, ele nos dá força, ele nos mantém, nos sustenta, né? E isso é a prova, ele morreu por nós, nos deu salvação, e isso é a maior prova de amor que existe. Então, em resposta a esse amor tão grande, né, em uma novidade de vida, como a Bíblia fala, nós também devemos ter algumas atitudes, né, para que possamos demonstrar esse amor a Deus. O apóstolo João, no seu livro, falando sobre Jesus falando, e ele escreveu, né? Jesus disse assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele não disse se guardardes 9 dos meus mandamentos, ele disse os mandamentos. Todos. Né? Então não há esse negócio de graça e tal. Como se diz, felizmente temos a graça. Mas a graça precisa da fé, precisa das obras, né? Que façamos boas obras e deixamos de fazer as más. Né? Então é assim, porque Jesus, inclusive, tem aquela oração sacerdotal, não me lembro, no Novo Testamento temos, isso, né? Que é uma oração muito bonita, né? Aquela oração, Jesus fala, e da maneira que ele faz aquela oração para Deus,
ele está falando em nós também, dos dias de hoje, né? Deus, Cristo, né, ele tem uma visão além do nosso alcance, né? Ele vê, desde aquele tempo ele já olhava para nós e ele pensa em nós. Então, assim, ele sabe que para nós não é fácil. Tudo isso a gente está falando, mas com certeza a gente sabe que não é fácil. Não é fácil você estar com as dívidas ali batendo, o nome, né, às vezes mais sujo que palanque embanhado, né? E rejeitando uma oferta de emprego, né? Então, mas Deus, ele sabe o que é melhor. Deus, ele permite que certas coisas aconteçam, talvez para o nosso crescimento, para nossa vida, para que nós possamos depois ajudar outras pessoas. Às vezes, Deus, ele permite que você passe alguma coisa para que você se torne mais empático, né? Pode ver, se uma mãe perde um filho porque ele acabou falecendo num acidente de trânsito em função de bebida, alguma coisa assim, ela vai ser mais ativa nas causas, por exemplo, contra a pessoa que bebe e dirige, né? Ela vai participar de movimentos, ela vai apoiar causas, porque ela passou por aquilo. Então, às vezes, Deus, ele quer te usar em alguma coisa, e ele vai permitir que você passe por algumas coisas, para que você possa falar com alguém com propriedade. Imagina hoje, se como é que eu vou consolar uma mãe que perdeu um filho? Para mim é difícil, eu nunca perdi um filho. Então, agora uma mãe que já perdeu um filho, consolar uma outra mãe que já perdeu um filho, né? É diferente, porque ela tem propriedade. Então Deus, ele permite que essas coisas aconteçam para que as pessoas possam ter propriedade, né? E ajudar e ter a vida transformada e transformar a vida das outras pessoas também. Nós sabemos que às vezes as pessoas não se ligam em promoções, assim, em apoiar certas atitudes da sociedade, porque, como você disse, não passou por isso. Mas aí que ela, como você diz, vai sentir a empatia dela por aquilo, porque ela passou pelo drama. Entende? As pessoas às vezes são frias ao que acontece com os outros, mas todos estamos sujeitos aos reveses da vida, né? E o importante é que a pessoa saiba, digamos assim, aderir a movimentos de caridade, de ajudar e prestar serviços, porque todos nós estamos sujeitos às coisas ruins que a vida nos oferece, né? Isso é muito importante. Está com a gente também Jude Ismael, está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia. Algo mais, Mateus? Eu acho que fica então, né, para hoje a gente conseguiu dar uma pincelada um pouquinho sobre o sábado. Com certeza a gente tem muitas dúvidas, muito a crescer em relação ao sábado, é um assunto muito extenso, né? Sim. Mas com certeza, assim, para quem nunca tinha ouvido falar, eu tenho certeza que ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Convido a estudar, convido a nos procurar também, para que a gente possa juntos crescer em graça nesse sentido. Para as pessoas que já conheciam também, né, a gente sempre aprende um pouquinho mais, e que de fato nós possamos guardar o sábado da forma que Deus pede, para que a gente faça o melhor para Ele, entregar o nosso melhor para Ele. Afinal, Ele é o nosso Criador, nosso mantenedor, e o mínimo que a gente pode fazer é nos esforçarmos para agradar esse Deus, né? Como a gente nos esforça para agradar as pessoas que nós amamos, é esse Deus que nós amamos também, que nos deu vida, salvação e que nos mantém todos os dias. Pois é, nós falamos sobre o sábado, mas vamos voltar um pouquinho ao Antigo Testamento também, que são os sábados cerimoniais. Não se confunde, né? Que o sábado, na verdade, ele significa descanso. Então tinha certas festividades no Antigo que as pessoas descansavam naquele dia. Então era um sábado, mas um sábado especial, que inclusive tinha a data marcada, dia e mês, né? Isso aí a gente encontra no Antigo Testamento, acho que em Levítico ali. Cita ali diversas vezes o sábado cerimonial, porque é o significado da palavra, é certo. Descanso, né? Então eu gosto muito até de lidar com essa parte,
porque esclarece às vezes as dúvidas das pessoas, né, sobre esses sábados, né? Esses sábados deixaram de existir, né? Sim. Que são as leis cerimoniais. Esses deixaram de existir e nós temos o nosso sábado que desde a criação do mundo existe e continuará existindo. Mas nós temos no capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta, ao Senhor trareis a vossa oferta de gado, rebanho de gado. Se a oferta for holocausto, trará macho, fêmea. Mas temos aqui mais para frente onde fala realmente sobre a lei cerimonial mesmo, né? Vejamos aqui. Os sábados, temos lá no capítulo 23, versículo 27, de Levítico, capítulo 23, versículo 27. Vejamos o que está escrito ali. Capítulo 23, versículo 27. Encontraste ali, Mateus? Sim. Diz assim: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. 23, 27, isso, né? Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Você vê que aos 10 deste mês sétimo. Isso. Seria no dia 10 de julho. Não é? Então marcou uma data. Aquele ali é um sábado cerimonial. Existiam algumas datas específicas, né? Sim. Então é um sábado. Aqui diz assim, ó, no versículo 32 diz: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra. Aí já era outro sábado cerimonial, né? Então temos diversas citações desse sábado, mas o nosso é o sábado da lei moral, né? E esse é o sábado da lei cerimonial, né? É importante notar, por isso que o primeiro verso que o irmão leu foi o da criação, né? O sábado semanal é o sábado de guarda, né? Sim. Os outros sábados, eles faziam parte de cerimônias, tal qual a imolação do cordeiro, né? Por que hoje a gente não mata mais cordeiro? Porque o verdadeiro cordeiro já morreu, né? O verdadeiro cordeiro que traz paz ao mundo e salvação, ele foi morto. Então não faz sentido eu fazer isso de novo, porque é como você limpar uma sala que está limpa. Não faz sentido, você vai, né, perder tempo. Fazia parte da lei cerimonial, né? Fazia parte da lei cerimonial. Então eram sacrifícios de animais. É isso. Até existe um vídeo muito bonito que tem uma música, e a música é em inglês, mas ele foi feito a versão, as pessoas falando em português, daquele que foi levado, José Arimateia, que foi pego para levar a cruz. Simão? É Simão, como é o nome dele? Simão... Bom... É Simão alguma coisa. Simão Cirineu, não é? Isso. Ele foi chamado pelos guardas para ajudar Jesus a levar a cruz, que Jesus caiu com o peso da cruz, né? E ele estava se dirigindo para a cidade, para o templo, levando uma ovelhinha para ser sacrificada, com 2 menininhos pequenos dele. E quando pegaram ele para ajudar Jesus a levar a cruz, ele entregou a ovelhinha para o menino, que devia ter uns 8, 9 anos, e ele ficou com a ovelhinha no colo. Quando ele voltou, depois que ajudou Jesus, os meninos estavam chorando. Disseram: papai, a ovelha fugiu. Ele disse: não precisa mais do sacrifício, meus filhos. A última ovelha imolada está lá. Então isso aí é muito bonito, esse vídeo. Isso nos mostra então que as cerimônias, elas já não têm mais esse valor, essa necessidade, né? Portanto, esses sábados cerimoniais, hoje eles já não têm essa necessidade, que é diferente do sábado semanal que nós lemos, né? Então nós temos que ter essa diferença bem em mente, para não ficar nenhuma dúvida, né? Sim. Foi o que aí não houve, digamos assim, que Jesus não deixou de guardar os mandamentos, não disse para ninguém que ele não veio para abrogar, para mudar, mas ele veio para acabar, quando ele morreu, com a lei cerimonial. Essa sim, é a lei que Jesus anulou com a sua morte na cruz. Mas a lei moral, essa continua enquanto existir o mundo. Tanto que os seguidores dele continuaram guardando o sábado, Paulo guarda o sábado,
E até hoje sempre teve um povo remanescente que guardou o dia do Senhor, né? Não é fácil, né? A gente, como se diz, às vezes pensa, poxa, eu poderia estar melhor economicamente, ter mais isso, mais aquilo, se eu trabalhasse no sábado. Mas não adianta. Por exemplo, a pessoa já está com a idade avançada e vai dizer, por quê? O que adiantou eu acumular tantos bens materiais, né? Até de uma passagem interessante que diz que fortuna, bens materiais, são coisas que os pais lutam para ganhar enquanto estão vivos, para deixar para os filhos brigar depois que ele morre. É verdade. Como se diz, quando fizer a separação dos bens, né, dividir entre os filhos. Né? Da briga. Então, é isso aí, mas às vezes as pessoas, mesmo antes de morrer, já se arrependem de terem acumulado fortunas. Né? Né? Que se até aqui no fim do livrinho que a gente fala sobre a educação religiosa das crianças, uma coisa interessante, por exemplo, assim, diz que se a gente orientar a criança desde pequena a seguir a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, como diz assim aqui em Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema, quer dizer, uma coroa de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. E diz mais depois no Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? E diz ainda no 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Amém. E a gente, se educarmos as crianças dentro dos ensinamentos de Cristo, certamente teremos crianças mais educadas, mais comportadas na sociedade, indivíduos diferenciados, com maior sensibilidade, entende? E são crianças que vão se tornar adultos bem melhores para o mundo mesmo, para eles e para o mundo, né? É verdade. É importante o ensinamento da criança, né? A orientação religiosa da criança. Bem, algo a acrescentar, Mateus? Eu acho que é isso, né? Nós conversamos, claro que se nós fôssemos falar tudo sobre o sábado, passaríamos muito tempo aqui, mas... Falamos 1 hora, tá bom, né? Uma introdução, né, sobre o sábado, né, seria que, de fato, Deus ele nos dê esse entendimento para que a gente guarde de coração puro, de coração aberto às leis dele, que a gente esteja atento e sejamos gratos por essa graça, por essa oportunidade de guardar a lei dele, que, de fato, tudo que acontecer aqui na Terra não vai ser nada comparado com as belezas e maravilhas do céu. A gente sempre recomenda às pessoas que leiam. Eu digo, a Bíblia não é um livro para ler, é para estudar, entende? Aí as pessoas pensam, mas ali já teve gente que me dizia, mas eu olho para aquele livro grosso, de letrinha pequena, eu já canso. Desanimo. Mas não é assim. Nós sabemos que dentro da igreja tem muitas pessoas que já leram diversas vezes a Bíblia, mas inicialmente a gente deve estudar por partes, até com cursos bíblicos, que não sei se estão vindo ainda aqueles folderzinhos de curso bíblico, antigamente vinha bastante. Tem algumas revistas que o pessoal pode pedir também, né? Se entrar em contato com a gente, isso, a gente consegue. Nos programas da Novo Tempo, cita ali, a pessoa pode receber revistas, livrinhos, CDs, DVDs, gratuitamente. Não paga nem frete. Né? Temos o programa Na Mira da Verdade, né? E o outro, a Arena do Futuro, são programas que distribuem livros, CDs, DVDs, que aí pode sair acontecer o início do estudo bíblico. E a pessoa depois vai se aprofundando. Porque se a pessoa é leiga, nunca leu a Bíblia, lê do começo ao fim, vai aprender muito pouco. Vai até desistir, né? Sim. Então o ideal é que a pessoa tenha uma base, até procure amigos, pessoas que conheçam, né?
Não aqueles que digam isso aqui é do Antigo Testamento, mas que sigam ao pé da letra a Bíblia, como diz ali, né? Então, que possam fazer esses estudos iniciais, assim, para conhecer a Bíblia e depois se aprofundar. O importante é conhecer o básico, depois a pessoa se aprofunda. Né? Com certeza. Mas, como disse Jesus, errais não conhecendo as Escrituras. É verdade. Né? Então precisamos conhecer as Escrituras. Mateus, da minha parte, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado eu. Muito boa aqui para nós hoje, para os nossos amigos que estão acompanhando o nosso programa aqui. Temos aqui mais gente, tem a Jussara Mascarenhas, Henrique Schmidt e Gesiane Nascimento. Muito obrigado pela vossa companhia. Então, nossos agradecimentos a você. Obrigado. Esperamos que volte num futuro próximo. Com certeza. Quem sabe num programa Pôr do Sol. Com certeza. Um dia desses, né? Tá bom? As suas despedidas, então. Obrigado, então, aos ouvintes, internautas, que Deus possa ter usado, né, nesse momento aqui para que você tivesse esse entendimento e ficamos abertos também a vocês, a dúvidas e pedidos de materiais também, né? Pode entrar em contato conosco que nós estaremos providenciando materiais gratuitos. Muito obrigado e um excelente começo de semana para todos. Muito bem. Da minha parte também, os meus agradecimentos aos amigos e amigas internautas. Seu Aldo também, nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo. Obrigado pelo seu trabalho. Um grande abraço a todos e ficamos com o nosso bom Deus.